Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Uma situação equilibrada e controlada na parte financeira. Mas hoje veio uma notícia da FIFA que foi uma pancada, hein? O Gustavo Berton tem as informações do Verdão. Para você ligado nos canais Fox Sports, além do atacante Dudu, o Palmeiras pode estar perdendo também Gustavo Scarpa, jogador importante do elenco do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Al Nassr, também do Emirados Árabes, prepara uma proposta que pode render 39 milhões de reais ao Palmeiras. Primeiramente um empréstimo de 9 milhões e uma possível compra, caso algumas metas do Gustavo Scarpa sejam atingidas lá no Emirados Árabes, e aí mais 30 milhões ao Palmeiras. Eu conversei hoje com o Anderson Barros, diretor de futebol do clube, que me garantiu que nada de oficial até agora chegou para o Palmeiras. Quem está mesmo de saída é o Vitor Luiz. Palmeiras, Botafogo e jogador já chegaram a um acordo. Palmeiras, inclusive, vai pagar parte do salário e o jogador vai defender o Fogão ao longo dessa temporada. Em relação ao Dudu, só atualizando, o jogador já está liberado para ir ao Catar, conversar com os dirigentes do Al Rail, onde que ele vai defender por empréstimo pelo menos de um ano, e tudo dando certo, ele assina contrato e se despede oficialmente da equipe do Palmeiras. Em relação ao Rony, jogador recém-contratado pelo Palmeiras, sofreu uma punição importante na FIFA. O jogador foi afastado por 4 meses, ainda por um imbróglio envolvendo o Albirex Niigata, clube que ele defendeu no Japão. Há uma discordância entre as partes, Rony e o clube japonês, sobre o cumprimento do acordo em relação ao contrato no período que ele esteve no Japão e a transferência dele para o Atlético Paranaense. E a FIFA hoje deu causa ganha ao clube japonês, então o Rony está suspenso por 4 meses e ainda terá que pagar uma multa de 6 milhões de reais, uma baixa significativa no time do técnico Vanderlei Luxemburgo, que, claro, já está perdendo o atacante Dudu e teria ainda o Rony como um substituto para a função do ataque do Palmeiras. Eu volto com você, forte abraço a todos. Pois é, e afetou também o Atlético Paranaense, né, que detinha os direitos do Rony e acabou vendendo para o Palmeiras por 6 milhões de euros. O Atlético Paranaense não poderá contratar jogadores nas 2 próximas janelas. E o Palmeiras, que acabou de perder o Dudu, fica sem o Rony por 4 meses, Edmundo. Olha aqui, ó, julho, agosto, setembro, outubro. Ele só voltaria no final de outubro. Rapaz, que situação, Edmundo. Aí aquela escalação que você me pediu na última sexta-feira, a gente modifica tudo, né? É claro que... É verdade. É esperto, é inteligente, porque com a saída do Dudu e a ordem natural das coisas é que o Rony vire o grande jogador do time, né? Assim como ele foi quando vestia a camisa do Atlético Paranaense. É uma pena, porque o Palmeiras fez um investimento grande nesse atleta, não por poder tê-lo. Acho que, assim, o departamento jurídico também devia estar atento a esse tipo de coisa. Já aconteceu o ano passado com o Gustavo Scarpa, agora com o Rony. Enfim, o afã, o desejo de contratar acaba sendo maior do que a burocracia em si, no modo geral. Mas acho que o Palmeiras tem tradição, tem uma camisa, e pode se reinventar, mesmo não tendo Dudu e o Rony. Mas que isso não sirva de bengala, né, João? Que isso não sirva de bengala caso os resultados não apareçam.
Olha, pode ser um bengalão, hein? Mas que não sirva de bengala. É isso aí. Ô, Quesada, a gente falava aqui sexta-feira. Ih, rapaz, perdeu o Dudu, perdeu o principal jogador do time. Pois Como é que vai fazer? E agora é o seguinte, Quesada, perdeu o Dudu e perdeu o Rony. Então, o Luxemburgo, claro que lamenta a saída do Dudu, embora entenda o mercado, sabe que era um acerto que o Dudu tinha com o presidente do Palmeiras, se surgisse uma nova grande proposta, a última tinha sido lá da China, que ele estaria livre para negociar. Então, né, se é feito dessa forma, não há do que reclamar. E o Luxemburgo já estava preparando justamente nessa ideia de colocar o Dudu mais centralizado, justamente para abrir espaço para o Rony numa ponta, o William na outra, Luiz Adriano como referência e ajeitando essa espinha dorsal ali, né, do time. Ora com Patrick, Bruno Henrique, Dudu, de repente Bruno Henrique, Dudu, mais um outro jogador, sei lá, de repente o Lucas Lima, enfim, eram ideias aí de montagem da equipe. Agora, como o Edmundo falou, né? Aquilo que o Edmundo falou também de escalação e que eu estava prevendo já arrebentou a gente também, né? Porque não ter o Dudu já é um impacto técnico, tá? Não estou falando nada da negociação, entrou dinheiro para todo mundo, está todo mundo feliz. Mas há um impacto técnico não contar com um jogador que é o melhor jogador nas últimas 5 temporadas do Palmeiras. Mas aí você tem o Rony para compensar. Aí você perde o Rony, a minha análise do Palmeiras já começa a mudar, viu, João? Porque o meu entendimento do time que poderia brigar com o Flamengo toma um golpe duríssimo, não é? Primeiro com a saída do Dudu, agora com esse problema do Rony. E um detalhe, né? Como são as coisas. O Palmeiras sempre dizia estar absolutamente tranquilo porque entendia que não ia acontecer nada com ele. De fato, com o Palmeiras não aconteceu nada. Só que é quase a mesma coisa, porque tira o jogador 4 meses, então acaba acontecendo com o Palmeiras. Eu sei o seguinte, quando o Rony veio para o Atlético Paranaense, tinha umas 5 equipes atrás dele. Corinthians era uma delas, o Palmeiras também. Ele chegou a treinar uma época aí no Botafogo, no Rio. Né? O dirigente que está no Palmeiras agora era do Botafogo. E aí todos os departamentos jurídicos se conversaram, entendendo que não seria uma boa ter o Rony naquele momento. E aí a coisa explode agora, realmente, e uma informação terrível para o Atlético Paranaense, né? O Atlético precisa dar uma melhorada lá no elenco para almejar alguma coisa. Eu acho que o Dorival deve estar extremamente preocupado com essa notícia da proibição de se fazer contratações também. É verdade, 2 janelas sem contratar, o Furacão contratou recentemente o Walter, né, que ia para o Goiás, mas acabou indo para o Atlético Paranaense, onde ele jogou também, mas não poderá contratar nas 2 próximas janelas o Furacão. Fábio Sormani, vou convocar aqui o professor Sormani. Professor Sormani, por favor, escalhe aí o Palmeiras sem Dudu e sem o Rony. Rapaz, é uma missão, enfraquece bastante o time, hein? Por favor, Sormani, fica à vontade aí. João. Pode pensar aí no que você vai fazer, puxa a sua prancheta aí. Eu estava fazendo exatamente isso, João. A gente conhece muito tempo, né? O Everton, Marcos Rocha. Como é que é, João? É verdade. A gente conhece há muito tempo. Não, a defesa é aquela. O Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes e o Vinha na lateral esquerda. Aí eu jogaria num 4-3-3. Eu faria o meio campo com Bruno Henrique, mais centralizado, Ramírez aberto pela direita, o Zé Rafael aberto pela esquerda. E lá na frente, Gabriel Veron, Luiz Adriano e o William Bigode. Esse seria o meu time. Jogaria num 4-3-3 para você não ficar na dependência, porque se você joga num 4-2-3-1, você vai precisar do Lucas Lima, do Rafael Veiga, do Scarpa, sei lá. Jogadores que até agora não corresponderam às expectativas quando foram contratados. Então, por isso, eu mudaria o sistema do Palmeiras. Para ele ter que abrir mão desse jogador. Desse cara centralizado que era o Dudu. Vinha sendo o Dudu. Né? Porque estava jogando o Bruno Henrique e o Ramírez. Aí você tinha o William, o Dudu e o Rony. E lá na frente o Luiz Adriano. Eu trocaria, passaria para um 4-3-3.
exatamente por conta disso. Então, repetindo, do meio campo à frente, Bruno Henrique, Ramires, Zé Rafael, Gabriel Veron, Luiz Adriano e o William do Bigode. Esse seria o meu time. Olha aí. Marco de Vargas, vai copiar e colar o time do Sormani ou você faria uma outra formação, Marco? Sormani está bem, eu acho que é isso aí. Professor Sormani, né? Como é que eu vou contrariar esse homem? Eu sou Sormani. Esse mito, essa lenda. Mas, João, o que causa estranheza nesse caso da punição aí do Rony... Estão ficando velho e debochado, hein? Vocês estão ficando velho e debochado. Nada disso. Que é isso, rapaz? TV brasileira. E eu respeito muito, sem deboche. O único debochado aqui é João Guilherme, porque o bordão é dele. É o bordão deboche. Um deboche. Deboche, é um deboche. Agora, com relação a essa punição, causa estranheza, porque a FIFA havia dado um aval para o Rony se transferir. O Furacão conseguiu esse aval em maio de 2018, acabou confirmando, a própria FIFA confirmou essa transferência dele em agosto de 2018. Então, é estranho haver essa punição agora, uma vez que a própria FIFA havia avalizado essa transação. Tudo bem que havia também um imbróglio lá com o time japonês, o Albirex estava cobrando um contrato que o jogador teria assinado de 3 anos, e isso acabou ocasionando todo esse tumulto. Ele não deveria ter se transferido em função disso, mas a FIFA autorizou. E aí, autorizando, como é que ela vem depois e pune, uma vez que partiu dela a autorização? Isso me causa uma grande estranheza, sinceramente. É verdade, você tem razão, até porque o Palmeiras, ele investiu no negócio tendo a garantia aí da FIFA. Pois é. E aí, André Cavalcante? Essa escalação do Fábio Sormani tem grandes chances de ser a escalação do Vanderlei Luxemburgo, pelo menos 80% ali, dá pra gente classificar dessa forma, porque ele tá substituindo os caras que saíram, né, o Dudu e também o Rony. Ali no lugar do Dudu entraria o Zé Rafael, espetado pela ponta, no lugar do Rony entraria o Gabriel Veron. É uma solução que o Vanderlei Luxemburgo deve testar, especialmente por conta do que disse o Fábio Sormani, né? Se não quiser utilizar um meia centralizado, e o Palmeiras está meio que traumatizado com essa função, essa posição, muitos caras passaram por ali, foram testados e não passaram nos testes, é uma boa possibilidade do Luxemburgo começar a testar isso. O Luxemburgo que está Covid, né, assintomático, a partir de quarta-feira deve voltar aos treinos e aí vai ter que buscar soluções. Mas agora eu estava pensando aqui, se a gente fala da incapacidade do Corinthians de produzir por conta própria notícias positivas, né? Às vezes ele pode contar com notícias negativas dos rivais, né? Porque essas duas notícias são muito valiosas para o Corinthians. A saída do Dudu e esse problema agora com o Rony são 2 caras que irão partir com tudo para cima da defesa do Corinthians na quarta-feira da semana que vem e que não estarão em campo. E vai diminuir o número de treinos para o Luxemburgo buscar soluções. Então acaba sendo uma notícia positiva para o Corinthians. Agora, para o Palmeiras, um problema danado, porque o Rony também joga muita bola e tinha tudo para explodir no Verdão nesse segundo semestre. Rapaz, é verdade. Daqui a 9 dias tem simplesmente Corinthians e Palmeiras. Não precisamos falar mais nada. Né? Que coisa, hein? E o Verdão vai sem Dudu e sem Rony. Sem o Dudu pelo menos por 1 ano e sem o Rony por 4 meses, Quesada. E o Corinthians, mas também a gente não sabe como é que o Corinthians vai, né, João? Se bem que nessa história de Palmeiras e Corinthians eu já vi tanta coisa, viu? Quantas vezes eu não vi o Palmeiras inferior e o Palmeiras vai lá e, né, tira uma casca do Corinthians. E também do outro jeito, muitas vezes o Corinthians abaixo do Palmeiras, fazendo jogos melhores e conquistando a vitória. É tudo muito imprevisível. Se não tivesse tido a pandemia, pelo futebolzinho que o Corinthians estava jogando e pela evolução demonstrada pelo time do Luxemburgo, eu diria que o Palmeiras seria favorito, grande favorito, para conquistar esse resultado. Vamos esperar. Essa escalação que o Sormani falou é um dos pensamentos. Não, é que eu ia falar exatamente sobre a escalação que o Sormani falou, e desculpe interrompê-lo, para te perguntar o seguinte: essa escalação do Sormani aí, que tem grande chance de ser uma escalação usada, diminuiu muito a diferença entre Corinthians e Palmeiras? Olha, João, não dá para abrir mão do Dudu, como eu falei, e perder o Rony. Mesmo assim, eu vejo o Palmeiras com capacidade para bater o Corinthians. Nós estamos falando de bons jogadores. O Patrick é um excelente jogador.
O Luxemburgo está encantado com o Patrick, com o Gabriel Menino e com o Veron. O que o Sormani falou é isso mesmo. Com a saída do Rony, é o Veron que entra. Para o lugar do Dudu, ele tem 3 pensamentos. Ou o Lucas Lima, ou o Zé Rafael, ou o Rafael Veiga. E no meio-campo ele pode entrar com Ramires e Bruno Henrique, pode entrar com Bruno Henrique e Patrick, e pode ter até uma terceira via. Num jogo, de repente, um outro jogo que ele precisa reforçar o meio-campo, pode escalar Ramires, Bruno Henrique e Patrick. Eventualmente, esse não vai ser o time titular, mas eventualmente, durante alguns jogos, a gente pode ver esse tipo de escalação também. Eu não vejo o Palmeiras inferior mesmo sem Dudu e sem Rony. Acho que dá para fazer um caldo muito legal com os jogadores que seguem no elenco. Eu ainda vejo o Palmeiras favorito. Isso significa o quê? Absolutamente nada, como a gente disse no início, né? Favoritismo em clássico desse, a gente sabe às vezes como é que termina. Perfeito. Você falou em caldo verde, é um dos pratos mais deliciosos, né, e consumidos da culinária portuguesa, mas no caso aqui estamos falando de Palestra Itália, mas voltamos ao caldo verde. Ô Edmundo, vou voltar a fazer aquela pergunta, hein, Edmundo? Agora eu tenho motivo de novo para fazê-la. Sem o Rony e sem o Dudu, você vai no time do Sormani aí ou você escalaria diferente, Edmundo? Olha, João, eu tenho uma opinião bem firme sobre o Felipe Melo na zaga. Eu não gosto. Acho que o Palmeiras tem Vitor Hugo, que é mais zagueiro que ele. Minha opinião, mais zagueiro, não mais jogador. Então eu botaria o Felipe Melo no meio, com o Bruno Henrique e o Zé Rafael. E aí botaria o trio de atacantes, né? Com Gabriel Veron, o Luiz Adriano e o William Bigode. Seria só essa. Eu fui apaixonado pelo Ramires, aquele box-to-box, aquele jogador fantástico que apareceu no Cruzeiro, foi para o Benfica, para o Chelsea, seleção brasileira. Aquele jogador ainda não jogou com a camisa do Palmeiras, João, com todo respeito ao atleta. Acho que ele entra nas escalações pelo grande nome que ele tem no futebol brasileiro, mas não pelas atuações, pelo menos nesse período que ele voltou ao Palmeiras. Então eu não o escalaria de titular, embora Lucas Lima também não tenha jogado o que pode, o Gustavo Scarpa também não, a gente pode ir aí, mas eu gostaria de ver sangue novo, ou Patrick de Paula, ou Gabriel Menino, alguém com um pouco mais de vigor físico para suportar a intensidade que o jogo oferece. O Palmeiras, eu fiz 2 jogos do Palmeiras. O Palmeiras venceu e venceu fácil na Libertadores. Mas olha os adversários. Os adversários mais fortes ainda estão por vir. Pois é. É preocupante, hein? O torcedor do Palmeiras está preocupado porque existia uma expectativa até pouco tempo de que o Palmeiras fosse disputar os principais títulos, né? Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.